Agora a gente vai fazer a correção da atividade de português, tá? Então, como eu já havia dito antes, essa atividade, ela ainda é referente à crônica, tá bom? Ela é uma continuação das atividades anteriores. Então, vamos lá. 1. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Ou seja, por que foram utilizadas as aspas? O que elas estão indicando? Ah, aqui já aparece, né? Então, primeiro, marcam as falas de cada um dos personagens. O segundo, destaca as palavras. O terceiro, separam trechos que foram escritos por outro autor. Então, ela está marcando as falas de cada um dos personagens. Então, ao invés de utilizar o travessão, o que o autor está utilizando aqui? Está utilizando as aspas, tá bom? Próxima questão. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, ou seja, a conversa entre dois personagens, que é o vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que atrapalhou um pouquinho ali a conversa entre eles? Então, o fato de o comprador ter esquecido o nome do objeto que queria comprar. Então, essa comunicação entre eles, esse diálogo ficou um pouco comprometido, porque o comprador não sabia, né, o nome do objeto, tá? Então, foi isso que dificultou um pouco a comunicação entre eles, né, que deu toda essa confusão. Próximo. Compare estas falas dos personagens. Então, para a gente comparar. Então, as falas do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. Falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não? Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Ah, nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Ou seja, na fala dele, o que mostra que ele fala mais um diálogo do dia a dia, né? Ele utiliza um modo de falar mais informal, como se a gente estivesse falando com um amigo, né? Com os nossos pais em casa, que é de modo informal. Próximo. A repetição entende, né? Quando a gente fala com as pessoas, entende. As expressões olha, certo, assim, né? Como marcas da fala espontânea do dia a dia. Então, é uma fala espontânea que a gente fala no dia a dia com as pessoas, com os nossos amigos, né? Não é uma coisa mais formal, tá bom? Próximo, que revela que a fala do vendedor, tá? É mais formal, mais cerimoniosa, né? É uma fala mais pensada, uma fala mais elaborada, tá? Para tratar as pessoas, né? Então, o vendedor emprega as expressões como pois não, né? Cavalheiro. A gente não chama as pessoas de cavalheiro no nosso dia a dia, né? Se a gente vai conversar com algum amigo, a gente não chama o amigo de cavalheiro. Um amigo chama a gente não fala pois não, né? A gente fala pode falar, oi, né? Então, essas daqui são falas muito mais bem colocadas, muito bem pensadas antes de ser ditas, né? Porque são falas mais formais, a gente não diz no nosso dia a dia. É uma forma de tratamento, né? Então, cavalheiro, sim, senhor, né? Revelam um tratamento mais cerimonioso, mais formal. Próximo. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo, de modo que a pessoa possa imaginar o que está sendo descrito. Então, descrever é a gente falar todas as características de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu tenho esse livro, só que aí vocês não sabem qual livro que é, e eu esqueci qual que é esse livro. Eu falo, é um livro roxo, né? Ele tem 2 bonequinhos desenhados, tem o número 5, né? Então, aí vocês já vão conseguir associar, tá? Então, ó, isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende?
Olha só, ele está tentando descrever aquilo que ele quer. Questão A. Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? Ou seja, ele faz uma boa descrição do objeto que ele quer? É claro? A gente consegue entender? Será que o vendedor consegue entender aquilo que ele quer? Não, né, gente? Não está nada claro aqui. Insuficiente. E o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja. Será que dá para entender alguma parte daí? Não, né? Próximo, confusa. E não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. Então, ele faz uma descrição confusa, né? Uma ponta assim, depois vem assim, assim, faz uma volta, outra ponta, né? Então, ele faz uma descrição muito confusa. A gente não consegue entender, identificar que objeto que ele está procurando. Próxima questão. B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no trecho. Então, vocês vão grifar aqui no trecho, tá? Que palavra que dá essa ideia de que ele fica gesticulando com as mãos para tentar explicar o que é, né? Então, é a palavra assim, né? Então, tem uma ponta assim, depois ele vem assim, assim. Então, essa palavra assim, né? Essas repetições assim, assim, dá a entender pra gente que ele tá tentando mostrar como que funciona esse objeto, né? Como que é a característica desse objeto. Então, vocês vão grifar as 3 palavras assim, tá bom? Próxima questão. C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Ou seja, por que ele fica usando a palavra entende toda hora? Vamos lá. Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção. Será que é isso mesmo, gente? Não, né? O vendedor está prestando muita atenção naquilo que ele está falando. B. Manter o vendedor atento. Sim, né? Para que o vendedor não perca aquela atenção dele, tá? Ou C. Mostrar mais conhecimento. Também não. Próximo. Releia essa fala do comprador. Pumba! Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Circule as reticências, empregada no trecho acima. As reticências, nós já vimos que são os 3 pontinhos, né? Então, vocês vão circular os 2 aqui. Próximo. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanhada de reticências pode indicar. O que pode indicar, gente? Dúvida, né? Pode ser mais de um. Espanto? Não. Dúvida sim. É né? Ele tá em dúvida do que é, ele não sabe direito. Espanto, não. Irritação também não. Hesitação, sim. Raiva, não. E gagueira, não. Próxima e última página aqui. C. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba dá um nome a uma espécie de ave? Ele está se referindo à ave? Não. É uma expressão que sugere irritação, impaciência, tá? Pomba, né? Nossa, que saco, tá bom? 6. O texto comunicação apresenta uma conversa entre 2 personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Então, pausa, interrupção, dúvida, hesitação, manter a atenção do ouvinte, repetição. Leia agora cada fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da características presente em cada fala. Estou me esforçando, mas... Então, é o quê? Uma pausa, interrupção. Então, A. Mas é simples. Uma coisa simples. Repetição. D. Não, escuta aqui. Manter a atenção do ouvinte. Olha só, não, escuta aqui. Ele está querendo manter a atenção do vendedor. Então, C. Me vê aí
Então dúvida, hesitação, ele não sabe aquilo que ele quer. Serve assim para aprender, entende? Manter a atenção do ouvinte. C. Conversem e depois registrem em uma folha avulsa as respostas para cada questão. Aí vocês podem registrar aí no livro de vocês, se houver algum espacinho, ou no próprio caderno. Qual a razão do título Comunicação? Por que o título da crônica é Comunicação? Né? Então tá aqui, ó. Porque é uma síntese do elemento principal do enredo, ou seja, é uma comunicação entre duas pessoas, é um diálogo entre duas pessoas, né? É um problema que há nesse diálogo entre duas pessoas. Geralmente, as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar alguma crítica a algum comportamento ou situação. Isso ocorreu nessa crônica? Sim, ocorreu, tá bom? Ela, além de ser humorística, ela também apresenta crítica a alguns comportamentos, tá? Um beijo a todos.